sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui fazendo algumas configurações, estamos aqui entrando com a nossa mentoria. A mentoria já está no 5º dia dessa segunda turma. Quero dizer para você que tem gente que já está tendo resultados aí. Tem gente que já está tendo resultado, tem gente que já está conseguindo resultados aí, tá bom? E nós vamos falando isso aos poucos aqui para você, tá bom? Seja muito bem-vindo, Sâmia. Acreditando nas suas metas, acreditando aí no seu potencial criativo e criador que o próprio Deus já te entregou. Deus já entregou isso para nós e às vezes a gente fica duvidando que nós podemos criar, que nós podemos fazer. Isso é uma atribuição do próprio Deus. Deus nos deu essa capacidade e nós só temos que adotar isso como algo real e fazer isso valer em nossas vidas. A escrituração que você faz das suas metas é algo real, é algo assim que você precisa crer. E hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre crenças, tá? Tem muita gente que está falando sobre crenças de uma forma muito aberta, de uma forma divertida, tá? Mas não entendeu bem ainda o que é uma crença, como ela se forma, tá? E o poder que as crenças elas têm de influenciar nas nossas vidas, tá? E aqui, olha, nesse livro, o livro Ajuste Sua Rota que nós escrevemos, eu estou aqui com ele todo marcadinho. E aí a gente fala aqui sobre crenças hereditárias. A gente fala aqui sobre o que é uma crença ou um sistema de crenças. Olha aí, ó. Esse aqui faz parte do nosso livro, dos nossos estudos, tá? Tudo marcadinho e a gente faz questão de ficar estudando isso, porque isso faz sentido pra gente, faz sentido pra mim. Isso aqui, de fato, tem mudado a minha história, tem mudado as minhas crenças, os meus conceitos ou preconceitos, coisas que foram formadas aí ao longo da minha história, da minha vida, enquanto uma pessoa de família extremamente humilde. Deus tem dado oportunidades para a gente transformar as nossas crenças de crenças limitantes para crenças fortalecedoras, ok? Então vamos à passagem bíblica que vai dar a sustentação para o que nós estamos falando aqui, tá? Então é preciso ter isso muito claro, muito nítido, que nós falamos de ciência e falamos também de fé. Ciência e fé. Na verdade, a ciência ela nasce da fé, né? Ela tenta comprovar o que a fé ela tenta falar do sobrenatural e a gente percebe aí que existe algumas divergências, né? Mas essas divergências elas não conflitam muito com o que a gente quer passar aqui. O que a gente quer fazer é fazer com que a gente entenda que a ciência e a fé elas estão de alguma forma ligadas, tá bom? Então vamos lá. Sâmia, eu quero pedir que você dê um sinalzinho aí, um joinha, alguma coisa, vê se o áudio está chegando bem aí. Eu estava tentando transmitir aqui também pelo YouTube, para tentar ficar gravado no YouTube também. Mas a gente vai deixar gravado aqui e vamos colocar essa gravação no YouTube para quem não conseguiu entrar no Instagram. Tem muita gente que está com problema no Instagram. Ok, obrigado pelo feedback. A gente vai aqui gravar, já vai ficar gravado isso aqui, a gente vai baixar depois e subir pro YouTube e vamos mandar o link lá no grupo para que o pessoal tenha acesso. Tem muita gente que não está conseguindo e só consegue acessar depois. E tem gente que nem o Instagram usa, tá? Então isso aqui é importante a gente destacar. A gente foi nas salas conversar com as pessoas, com os alunos, né, principalmente da EJA, e também outras pessoas que entraram por outros caminhos, né, na mentoria, mas não conseguiu ainda engajar no Instagram. Então vamos lá, rapidinho aqui. Os versículos que nós vamos ler aqui está em Mateus, na verdade em Marcos. Marcos, capítulo 11, versículos 23 a 26, que diz assim, 22 na verdade. Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Pois vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essas palavras de Jesus aqui, elas são muito fortes, mas também tem algo além do pedir com fé. Olha, pedir e pedir com fé. Primeiro você tem fé. Eu ouvi uma reflexão ainda há pouco que dizia o seguinte: a fé, Jesus disse que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé bem pequenininha. Mas a fé sem obras é morta. Então, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, mas e as minhas ações? As minhas ações não podem ser do tamanho de um grão de mostarda. As ações, elas têm que ser massivas. As ações, elas precisam ser grandiosas. Se eu quero, de fato, alcançar alguma coisa importante, eu preciso fazer com que as minhas ações, baseadas nessa fé pequenininha, elas sejam grandes, sejam poderosas, sejam massivas. Eu preciso entender que o que eu estou escriturando no meu caderno de metas, esse meu caderno de metas, ele é a base da minha fé. Veja que eu chamei aqui algo muito simples. Eu pego um caderno simples demais para escrever, porque a fé é simples. Agora, as ações em cima disso, elas precisam ser simples, mas também precisam ser sofisticadas, precisam ser arrojadas, precisa ser de coragem, tá? Então, assim, além disso, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Tá? Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui nós estamos falando de um princípio muito grande, muito sério, que Jesus coloca aqui, que hoje a ciência, ela tenta comprovar tudo, né? A ciência tenta comprovar todas as coisas através dos estudos, tal. Mas a fé, o que a Bíblia fala, ela já é algo muito importante. Ela já está dizendo tudo aqui. E aqui, presta atenção, uma crença é a aceitação de algo que é verdadeiro ou real. É isso que a ciência explica. Esse é o conceito de crença segundo a ciência. Crença é a aceitação de que algo é verdadeiro ou real. Eu acredito que eu estou aqui falando com a Sâmia. Eu acredito, eu aceito que isso aqui é real, ela está ao vivo. É a única pessoa que está ao vivo nessa mentoria. As outras pessoas vão assistir depois. Isso também eu aceito por fé. Eu acredito nisso, eu sei. Agora, essa crença, presta atenção, a minha crença de que essas pessoas vão assistir também vai depender da ação que eu tiver em relação a isso. Qual é a ação? Ir lá falar com as pessoas, pegar esse link e colocar lá no grupo, mandar no individual das pessoas. Ação. Eu acredito que as pessoas vão assistir, mas eu preciso também colocar ação. Isso é muito importante, tá bom? Olha só. Então, a crença, ela nasce e ela tem uma base, tá? Ela é formada pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos, pelo que cheiramos, por tudo, por todos os nossos sentidos. Ela é formada. E formada a partir ali dos 0 aos 12 anos de idade. Dos 0 aos 12 anos, nosso sistema de crenças, ele se estabelece de uma forma muito fixa, muito rígida. E depois, para vencer essas crenças, é possível sim. Né? É possível, totalmente possível. Nós temos uma flexibilidade cerebral, tá? Que permite que esses caminhos de memórias que foram criados na nossa mente, eles mudem. E isso pode fazer com que as crenças limitantes instaladas pelas figuras de autoridade, e é isso que a ciência ela fala muito sobre isso. As figuras de autoridade, elas impregnam em nossa mente algo que a gente não consegue se livrar. A gente não consegue se livrar. A ciência pensava um tempo atrás que
as crenças elas estavam guardadas lá no hipocampo, tal, elas estavam guardadas na amígdala, no hipotálamo, nas partes mais profundas do cérebro, porque elas residiam lá, de alguma forma elas eram criadas lá. Não, não é só isso, são os fatores externos que mais influenciam. Existem coisas na nossa vida que nós herdamos até dos nossos pais de forma genética. O ambiente termina de fazer isso, de concluir essa obra, não é? Nossos pais, enquanto estávamos no ventre, enquanto eles viveram a vida deles, os avós dele eram uma vida extremamente limitada. E aí passa para a gente isso através dos genes e através dos ensinamentos, dos comportamentos, tal, das falas significativas, não é? Dinheiro não dá em árvore, não é? Quem nasceu para tostão não chega a milhão. E assim vai, né? São muitas falas que ficam impregnadas e nós ouvimos isso e nós vemos as atitudes dos nossos pais e isso fica impregnado. E agora o que eu faço com isso? Como é que eu faço para fazer com que essas crenças elas sejam alteradas? Presta atenção. Daniel Kahneman, ele vai falar que Daniel Kahneman é simplesmente um prêmio Nobel. Ele ganhou esse prêmio Nobel, ele é um psicólogo e ele é também economista, então ele sabe o melhor dos dois mundos, e ele ganhou um prêmio Nobel falando sobre esses assuntos, tá, da mente. E ele fala que quando você recebe uma crença, ele vem junto com uma emoção vivida. Quando o pai ou a mãe ou uma figura de autoridade fala, esbraveja em cima de uma criança, o trauma que fica ali não é só a mensagem em si, não é só a frase, você não vale nada, você não tem futuro. Isso aqui é carregado de emoção, sabe? A raiva que o pai estava, ou que a figura de autoridade estava, para dizer aquilo para a criança ou para a pessoa, não é? Tanto faz a idade da pessoa, a pessoa guarda aquele trauma, e aquele trauma é um trauma emocional. E para curar isso, como é que faz? Precisa também de um choque emocional. Precisa de uma repetição. Às vezes também não é um impacto, somente um impacto. É o que se diz todo dia. Vai dizendo, dia sim, dia não, seu pai ou sua mãe dizia, meu filho, você é muito burro. Nossa, você não aprende. Nossa, como você... Sabe? São coisas repetidas. E o nosso cérebro, ele criou caminhos neurais. E a gente fica recordando disso vez após vez. Cada atitude que a gente toma, a gente lembra disso. Tá? Isso é muito sério e a gente precisa agora fazer o quê? Mudar esse sistema de crenças. Porque o sistema de crenças ele pode ser hereditário dos nossos pais, ele também pode ser do meio social ou ele pode ser uma crença pessoal. Quando a crença é pessoal, a gente chama também de crença semântica. Eu ouço algo, eu dou a minha interpretação sobre aquilo e isso vira uma crença. Mas o estágio pior é quando você ouviu algo, você internalizou aquilo e aí você passou por diversas situações que confirmou aquela crença. Ah, essa crença é difícil, viu? Essa crença é difícil, eu não tenho resultado nas minhas finanças, eu não tenho bons resultados no meu relacionamento, porque eu sou uma pessoa incompetente para isso. Entende? Quando eu digo assim, eu sou incompetente para isso, eu simplesmente respondo positivamente a uma crença que eu tenho lá dentro. E isso vai fazer com que você continue repetindo esse padrão. E o que precisa fazer agora? É mudar esse sistema de crenças. Como é que se muda, professor, um sistema de crenças? Aprendendo o que se deve fazer. Por exemplo, essa escrituração. Você está repetindo durante 30 dias. Olha só o fundamento disso aqui. O quanto isso é profundo. E que muitas pessoas vão jogar fora essa oportunidade. De uma mentoria gratuita, onde você vai fazer um tratamento de crenças e as pessoas não estão entendendo. Tem pessoas que não estão entendendo isso aqui. Tá? Tem pessoas que não estão compreendendo o tamanho, a grandeza desse negócio que nós estamos fazendo aqui. Porque é o professor Edson de Juruti, aqui na última cidade do estado do Pará, é um caboclo aqui, né, que está falando sobre isso. Eu estou falando baseado em ciência e fé.
Eu estou falando em ciência e fé. Eu sou professor, eu sou pesquisador. Tá? Então eu não tenho por que trazer aqui uma coisa que não tenha comprovação científica. Está mudando a minha mente, está mudando a vida de milhões de pessoas. E eu quero trazer isso para você aqui de forma gratuita, sem vender nada. Simplesmente para alterar a sua corrente de pensamento, a sua linha de pensamento em relação àquilo que você pensa sobre você mesmo. Escrevendo, você vai escrever diferente. E quando você escreve por 30 dias aquilo que você quer, como você quer viver, como você quer ser, como você quer que o ano de 2024 seja, você vai, durante 2024, tomar ações diferentes. Ações diferentes. É um mês escrevendo, mas você vai passar um ano agindo para fazer essas coisas acontecerem. Entende isso? A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Tá? Muito obrigado, Sâmia. Está sendo muito importante para a minha vida essa mentoria. É para ser mesmo, porque esses ensinamentos, esses aprendizados, está sendo muito importante para mim. Então eu quero que seja importante para todos vocês que vão assistir. A Sâmia que está ao vivo aqui e as pessoas que vão assistir logo mais. Tá? É muito importante que você tenha isso claro na sua mente. As crenças que foram implantadas na sua mente. Eu ia falar do exemplo aqui de uma mulher, acho que dá para falar rapidinho aqui. Teve uma mulher, e eu escrevo isso aqui no livro, o caso de uma mulher que ela é largamente conhecida, essa história. A mulher foi no médico, e ela tinha problemas de náuseas, né? Ela sofria muito, ela vomitava muito, ela tinha muito problema de náusea. Ela chegou lá no médico, e o médico, o nome desse camarada é Robert Ornstein, e também o David Sobel. Esses dois caras, um é neurologista, o outro era médico. E aí, eles quiseram fazer um teste com ela, porque não era... Fizeram todos os exames nela e viram que ela não tinha nenhum problema. O problema dela era psicológico. E aí eles pegaram um remédio, vou exemplificar aqui, eles pegaram um remédio e deram para ela, olha, pinga aqui, toma 30 gotas que você vai ficar bem, você vai sarar. Ela confiou nos médicos, né, de jaleco branco, uma figura de autoridade, e tomou o remédio. E aquela situação dela simplesmente desapareceu. O problema de náusea dela simplesmente desapareceu. O que aconteceu? Depois, os médicos disseram que eles deram um remédio exatamente o contrário. O remédio que eles deram para ela foi um xarope chamado xarope de Ipeca, se eu não me engano, para provocar náusea. Olha só o tamanho da crença, como são as questões psicológicas que se estuda hoje e tem comprovação científica. Pesquisas reais. Essa pessoa tomou esse xarope de Ipeca, não é? E simplesmente as náuseas sumiram. Ou seja, a sugestão dos médicos foi tão forte que ela, da figura de autoridade, foi tão forte na vida dela que ela simplesmente foi curada. Imagina você escriturando, você sendo essa figura de autoridade, utilizando a Bíblia Sagrada, tá, como base, utilizando a ciência, o que nós estudamos aqui, para que nós possamos viver uma nova vida. Um 2024 fantástico, cheio de realização. A gente fala assim como de forma espetacular, mas a gente está falando de base científica. Algo que transforma mesmo. Tá bom? Gente, e para fechar isso aqui, perdoe as pessoas a quem você tem odiado. Perdoa seus pais, perdoa seus vizinhos, perdoa seu chefe, perdoa. Porque se você não perdoar, tudo que você está escrevendo pode se perder. Porque Jesus ele fala aqui muito claramente, se eu não perdoar o meu irmão, o meu pai que está no céu, ou a minha própria mente vai me sabotar. Eu odeio alguém, então perdoa. Perdoa. Perdoa profundamente as pessoas que te ofenderam, para que a sua vida fique mais leve e você não carregue o peso de alguém na sua mente dizendo, olha o quanto eu te fiz mal, tá? Perdoa. Uma boa sacada aqui que Jesus disse, tá? Só estou reprisando aqui. Como eu sou um seguidor de Jesus, tenho que falar aquilo que ele disse, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer, nós já passamos bastante do tempo aqui, eu espero que tenha valido a pena para você, tá bom? Pai amado, nós damos graças a Ti porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre e eu sei, Senhor, que a Tua palavra não falha. Quanto mais se estuda, Senhor, meu Deus, sobre as profecias, sobre o que Jesus disse,
sobre o homem, sobre a criação, sobre todas as coisas, mais se comprova que a Bíblia, ela tinha razão, ela tem razão e sempre terá razão, porque é a inspiração de Deus para ser escrito por homens, mas pela inspiração de Deus. Pai amado, muito obrigado por essas revelações, muito obrigado por falar conosco através da Tua palavra, obrigado, Senhor, por esses momentos aqui. Nós simplesmente nos conectamos a Ti, inclinamos o nosso espírito ao Teu Espírito e dizemos, Senhor, seja bem-vindo à nossa vida. Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso coração. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso trabalho, ao tudo que temos, que somos. Pai, queremos que as escriturações que estão sendo feitas, Pai, para 2024, seja, Senhor meu Deus, uma profecia sobre nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que acreditam e que este ano que vem, Senhor, seja o melhor ano da vida de todas as pessoas que acreditarem e escreverem o seu futuro, Senhor. Ó Pai, baseado nos ensinamentos desta mentoria. Pai amado, mais um dia nós agradecemos e dizemos, seja bem-vindo, Senhor, à nossa vida, à nossa casa e abençoe todos aqueles que acreditam. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, amém, amém. Muito bem. Concluímos aí mais um dia dessa mentoria. Amanhã nós temos muita coisa boa. Eu tenho separado tanta coisa boa para você, você nem imagina. Vamos falar de procrastinação, vamos falar de aumentar fontes de renda. Amanhã fala sobre procrastinação, depois de amanhã a gente fala sobre aumento de renda. Fica preparado aí. Anuncia para o pessoal, a gente vai falar sobre aumentos de fontes de renda, tá bom? Mas amanhã é procrastinação. Obrigado, Samia, pela sua companhia. Obrigado a todos que vão assistir logo mais, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos e repita aí, eu posso, eu vou, eu consigo. Ok? Tchau, tchau, até amanhã, se Deus assim nos permitir.